Seja bem-vindo ao Paternalcast. Hoje nós temos aqui um bate-papo extraordinário com o meu amigo Júnior Brandão. Eu gosto de dizer que é o brabo do fitness. Que isso. Seja muito bem-vindo, Júnior Brandão. Obrigado, meu amigo, pelo Meu convite. amigo, meu coach business, minha ovelha. Será que nós vamos dar conta de explicar tudo isso aí hoje? Dá conta. A próxima hora, prepara os ouvidos, papel e caneta, porque tem bastante coisa boa pra gente falar. Seja muito bem-vindo, Júnior. É muito bom ter você aqui. Eu digo isso nos bastidores, falar isso agora publicamente, honro, respeito muito sua vida, você sabe disso. E é muito bom caminhar contigo, muito bom mesmo. É recíproco. Hoje nós vamos falar de como o empreendedorismo transforma vidas e não poderia ser diferente. O Júnior Brandão é um dos homens de negócios que tem caminhado comigo, tem feito parte da nossa vida. Foi, inclusive, um dos instrumentos de Deus na minha vida, na minha transformação, na minha mudança de mentalidade. E eu vou ouvir, aprender, e eu tenho certeza que você que está acompanhando vai também aprender muito, vai ser muito edificado. E para a gente não perder tanto tempo, Júnior, eu quero que você fique muito à vontade para falar sobre como o empreendedorismo pode transformar vidas. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse então para o nosso público, conta um pouquinho quem você é, de onde você veio, enfim, tudo que você acha importante. Vou tentar resumir aqui, hein? Manda ver. Bom, primeiro de tudo, é uma honra, é um privilégio, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. É sempre bom estar contigo. A gente passa um certo tempo juntos durante a semana, né? E isso é sempre muito bom. A gente se mistura em estações, estação que ele é meu pastor e eu sou ovelha, estação que nós somos amigos, a estação que nós somos empresários, e vez ou outra um aconselha a vida do outro, e é sempre muito bom caminhar contigo, crescer contigo. Então, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado mesmo. Feliz por estar aqui, feliz por ver esse projeto de pé, um canal de pé voltado para edificar e engrandecer o nome do nosso Senhor em primeiro lugar e depois poder contribuir na vida das pessoas que podem aprender um pouco com aquilo que você construiu, com aquilo que você trilhou e tudo mais. Mas vamos lá. Eu me chamo Nivaldo Vieira Brandão Júnior. Mas pode chamar de Júnior Brandão, que é assim que as pessoas conhecem. Brandão é melhor. Eu costumo dizer que Nivaldo é meu pai. Eu tenho o mesmo nome que ele, mas o Nivaldo é ele. As pessoas chamam ele de Nivaldo e me chamam de Júnior. Sou um filho amado, mimado por Deus a todo tempo, casado com a Ana Cristina. E juntos nós estamos há 26 anos. Uau. Fruto desse casamento lindo e maravilhoso, a gente tem a Ana Luísa, com 13 anos, Bernardo, com 8 anos. E esse é o meu porto seguro, essa é uma das razões pelas quais eu vivo, que é a minha família. E sou filho do Nivaldo, filho da Terezinha, irmão do Cláudio e da Gisele. E com 46 anos de idade, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida até então. Tá novo. Verdadeiramente falando. Sou um empresário, apesar de ser formado em educação física, trilhei um caminho dentro das academias nos últimos 25 anos. Sim. E hoje eu estou como empresário à frente da AIB, Gestão e Expansão Fitness, que é uma empresa hoje que mentora e dá consultoria para empresários do fitness no Brasil. E 2026 a gente vai pisar na América Latina. Uau! Vamos atender as academias dos países vizinhos. O que mais que eu posso contar? Já passei por algumas cidades, vim originalmente de São Paulo, fiz uma temporada tipo um nômade. É tipo isso. Eu descobri algumas semanas atrás que eu sou um missionário. Isso. Olha só, recebi uma revelação nas últimas semanas de que nós somos uma família missionária. A gente saiu de São Paulo em 2019, a gente foi para Itanhaém, e lá ficamos por 4 anos. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, porque a gente se conheceu lá. Depois de 4 anos em Itanhaém, estivemos em São Vicente, na primeira cidade do Brasil, por 2 anos. E fazem 10 dias que a gente acabou de pisar na cidade de Santos. Uau. Como residência. Né? Mas a gente vive São Vicente. Deu para descansar um pouco mais ou ainda um pouquinho. Eu tô com uma cara melhor, né? Eu tô com uma cara melhor. Semana passada eu tava acabado. Mas assim, tô muito feliz. Legal. A gente está vivendo uma fase boa enquanto família, enquanto casal, enquanto pais, enquanto empresários.
enquanto filhos amados do Senhor, a gente tem vivido um tempo bom. Yada Church é uma comunidade que a gente ama e que nos abraçou, que a gente viu crescer. Então, a gente só tem motivos para agradecer todos os dias. Muito bom. O Júnior, ele tem não só contribuído, não é, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento business, emocional, como também tem contribuído na implantação da Yada Church, que é a igreja que a gente lidera, eu e a pastora Vanessa. A gente contou a história e está aí no canal do YouTube. Se você ainda não assistiu, vá lá acompanhar. Mas hoje, Júnior, eu queria muito te ouvir sobre empreendedorismo, entender como é que a cabeça do Júnior Brandão chegou no lugar que está hoje. Eu conheço um pouco você de perto, entendo minimamente como você funciona, vejo, né, os seus resultados, e eu queria que você contasse um pouquinho para quem nos ouve hoje, qual que é a importância do empreendedorismo na transformação de vidas. E aí, sem dúvida, se você puder contar como o empreendedorismo foi importante na sua transformação, eu acho que vai ser muito bacana para a gente ouvir. Vamos falar. Por onde eu começo? Você pode começar pelo começo e até o final. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que, sim, o empreendedorismo transforma. E a leitura que eu tenho é de que o empreendedorismo, ele tira o teto que fica sobre as nossas cabeças. Quando você está trabalhando para alguém, ou quando você está trabalhando para uma empresa e você tem, né, a sua carteira assinada e o seu CLT, existe uma jornada a se trilhar, caso você queira. Mas, de certa maneira, existe um teto de aonde você pode chegar. O limite, você fala? Um limite. Okay. Existe um limite. Mas quando a gente se torna empresário, é como se nós tirássemos esse telhado, ou esse teto que está sobre as nossas cabeças, e você passa a ganhar o mundo, né? Você pode alcançar aonde os seus braços, as suas pernas, a sua vontade, o seu desejo, a sua capacidade e as mãos de Deus te levam, desde que você acredite fielmente nisso. Então, o empreendedorismo, para mim, ele transforma assim, e é como se eu ganhasse o mundo. Eu paro de ver um limite sobre a minha cabeça e passo a ver um céu aberto de possibilidades de onde eu posso chegar. Hoje, eu olho o empreendedorismo por esse lado. Eu não escolhi ser empresário. Não foi algo que eu decidi durante toda a minha vida. Eu falei assim, olha, O que você pensava, Júnior, em ser ou fazer? Eu pensava aquilo que os meus pais tinham colocado para mim desde pequeno, desde criança. Meu filho, estude, tenha um diploma, né? Essa era a mensagem da minha mãe. Aquela mentalidade do pós-revolução industrial. E olha como é interessante, né? Qual era a dor da minha mãe? Ela não pôde estudar como ela gostaria de estudar. Uau. Ela teve uma vida de um certo sofrimento para conseguir estudar, por questões financeiras da família dela na época. Então, quando ela nos teve, qual era a contribuição que ela queria deixar? Eu vou deixar estudo para vocês. Estudo para os meus filhos. Estudo para os meus filhos. Então, a mensagem dela desde criança era, meu filho, estude, tenha um diploma. Essa era a mensagem que ela nos passava. O meu pai, ao contrário, por uma história de vida precária no sertão do Nordeste, de uma família baiana. É verdade, teu pai é do sertão. Meu pai é do sertão. E lá, trabalhando desde muito cedo, criado pelo avô e tudo mais, a mensagem dele era, trabalhe, meu filho. Trabalhe, 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 encontre uma empresa e fique. E trabalhe até você se aposentar. A estabilidade. Exato. Então, de um lado, eu tinha uma mãe que me dizia estude, do outro lado, eu tinha um pai que me dizia trabalhe. Então, ser empresário não passava pela minha cabeça, talvez até os 35, 40 anos de idade. Uau. Talvez, quem sabe, até um pouco mais. Mas eu entendi, nos últimos anos, de que Deus foi me preparando para esse caminho. E depois de 25 anos de carreira na profissão que eu tenho, né, como educador físico, e ter passado muitos anos trabalhando em redes de academias, eu fui entendendo que o Senhor tinha me forjado, no final das contas, para contribuir com as pessoas que estão nesse meio de academias, do fitness e tudo mais. E depois que eu me deparei com o mundo fora CLT, né, e agora, o que eu vou fazer? Teve um ponto-chave, Júnior? Tem uma experiência, um momento que você tem clareza, olha, nesse momento, nesse dia, nessa experiência foi quando virou a minha chave? Existe. Eu acredito que eu já tenha falado em algum momento aqui, mas em algum momento isso vai aparecer, que nós somos amantes da inteligência emocional.
A gente estuda a inteligência emocional, a gente se aprofunda porque a gente se apodera dos recursos que ela tem para nos levar para onde a gente quer. Ok. E eu estava na minha terceira imersão de inteligência emocional, o famoso método CIS, do Paulo Vieira e da Camila. Eu estava passando por essa imersão pela terceira vez. E na hora de construir a minha imagem de futuro, ali me veio uma ficha poderosa, de que eu já conseguia me ver fora da estrutura CLT, fora de ser empregado, e me vendo como dono de algo. Naquela época eu idealizava ser dono de estúdios de Pilates. Uau. Eu tinha conhecido uma marca de Pilates no Brasil, tinha conhecido os fundadores, e eu comecei a namorar a ideia de que, entendi, eu posso abrir 2, 3, 4 estúdios e ser dono do meu próprio negócio. Então, em fevereiro de 2021, participando da terceira vez no Método CIS, me veio uma imagem clara onde eu consigo desenhar. Eu me vejo proprietário de estúdios de Pilates como empresário. Isso não aconteceu. Isso foi um sonho. Já fica a dica, não deixa de visualizar. Ainda que não aconteça exatamente, você pode chegar num bom lugar. Exatamente. Mas essa visualização daquele dia, daquela época, Foi a chave. foi a chave que virou. Porque 4, 5 meses depois eu me desligo da CLT. Sim. E passo a empreender a partir daí. Quando você fala CLT, você está falando mesmo atuando como executivo. Mesmo atuando como executivo, como autodiretor, como diretor internacional. É interessante, Júnior. Não sei se é a minha mentalidade, porque eu também demorei para transicionar, ter uma mentalidade business. Todas as vezes que eu ouvi as pessoas falar sobre CLT, nunca passou pela minha cabeça que um executivo era CLT. Não, sim. É óbvio que você tem algumas particularidades de contrato, participação por resultado. Mas a teoria é a mesma. Você trabalha para alguém. Ganhava salário. Ok, entendi. Né? Nós, empresários, não temos salário. Entendi. Nós temos o nosso Prolabore mensal e os distribuição dividendos, a distribuição ROI. de lucro, né? A nossa distribuição de lucro, que pode ser, enfim, mensal, semestral e anual. Mas até então, naquele momento, como um alto executivo de uma multinacional, eu tinha salário todos os meses. Eu ganhava aquela quantia fixa mensal. Né? Isso para mim era a CLT, eu vivia daquele momento, daquele modo. Não deixa de ser, né? E método CIS em fevereiro. Em agosto eu me desligo, né, do grupo Smart Fit Biorritmo, que eu estive lá por 20 anos. E caio num lugar que eu falo, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha segurança financeira, que não era uma preocupação naquele momento, mas eu tinha um olhar do que eu vou fazer. E tomei a decisão de imergir em um ano, que eu chamo que é um ano sabático. Foi o sabático do Brandão. Eu passei estudando inteligência emocional, me aprofundando em neurociência, ferramentas de coaching, ferramentas de business coaching para tudo isso. E comecei a atuar como coaching profissional, como coaching business, né? Life business. E um ano depois nasce a AIB. Então, durante esse ano sabático, eu me reservei num lugar de eu vou estudar. Eu vou me preparar para esse próximo estágio. Preparar de que maneira? Me preparar mentalmente, me preparar emocionalmente e me preparar com as ferramentas que eu ia utilizar para o próximo estágio. Querendo ou não, você viveu uma transição de carreira. Foi uma transição de carreira. Eu deixei de ser executivo por 20 anos. Okay. Né? Eu estive como diretor de franquias do grupo Smart Fit, depois como diretor comercial no Total Pass, para, durante um ano, me preparar, e aí vem a transição, né? Eu deixo o emprego formal, sim, carteira assinada com salário, CLT, passo um ano me preparando, estudando, imergindo, para um ano depois abrir o meu CNPJ, né? Que a AIB Gestão, naquela época ela chamava AIB Consultorias e Treinamentos. E aí sim, aí me ver empresário, estar empresário, ter responsabilidades de empresário, ter guia para pagar, né, recolher impostos, emitir notas, prospectar clientes e por aí vai. Nesse processo, Júnior, eu imagino que quem está nos assistindo, como muitas vezes eu já me senti, fica, cara, mas ele falando agora parece muito simples, parece que a história acontece, parece que tudo flui.
Eu fico imaginando a pessoa que me ouve agora, que nos ouve agora, pensando assim, cara, quando eu vou poder tirar um sabático? É verdade. Entende? Para me preparar para eu fazer uma transição. De maneira um pouco mais prática, como é que você encorajaria essa pessoa que Ok. escuta você falando agora? Uhum. A gente sabe que não é mágica, ok? Ok. Só que tem ali um coração desejoso de empreender. Ele está vendo, quem sabe, um futuro extraordinário, Uhum. mas tem ainda uma amarra, tem ali talvez um bloqueio. O que você falaria? Qual seria o encorajamento? Você me fez lembrar de um momento da minha vida que era um empreendimento, mas era um empreendimento de uma outra maneira. Com 18 anos de idade, eu estava na faculdade, eu estava estudando Educação Física em Presidente Prudente, e a minha mãe comprou um computador para nós. Naquela época, comprar um computador era um passo muito alto, porque custava muito caro, e enfim, a minha mãe deu o jeito dela lá e comprou um computador para nós. E eu levei esse computador para Presidente Prudente, por quê? Porque eu enxerguei uma oportunidade de que toda a reta final de ano, todo mundo tinha que entregar o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. E a gente pagava para imprimir e pagava para encadernar. Ok? Diante disso, o que eu fiz? Peguei meu computador de São Paulo, peguei a impressora, levei para Prudente e deixei lá. E eu me lembro, assim, de uma madrugada, onde eu imprimi um TCC completo e por aí vai. E eu ganhei R$ 400 em uma madrugada. Uau. Então, por que eu Aí estou você contando falou, essa fiquei história? rico. Por que eu estou contando essa história? Ela foi a primeira oportunidade de empreender da minha vida. Eu não tinha essa consciência. Eu vim ter essa consciência Ok. há pouco tempo atrás, quando eu comecei a contar essa história para outras pessoas. Mas eu empreendi com o que eu tinha nas mãos. Eu enxerguei uma oportunidade lá. Uau, isso é bom. Então, assim, todo mundo, no Isso é final do ano, tinha que entregar um TCC. Todo mundo tinha que pagar para imprimir. Bom, se a gente está pagando para outros, por que não pagam para mim? E eu abri Uma copiadora. uma copiadora dentro de casa, dentro de um apartamento, Uau. né? E passei a imprimir trabalhos de conclusão de curso para minha turma, para outras turmas e por aí vai. Ganhei muito dinheiro naquela época para a minha realidade em si. Mas o que eu quero dizer para você por onde eu passo, eu digo que todos nós temos algo que uma outra pessoa precisa. Uau. Eu sou bom em algo que alguém precisa. Você é bom em algo que o vizinho precisa, que o meu primo precisa, que, enfim. Então, assim, lembre-se que aquilo que você faz com muita naturalidade, que a gente chama de talento, né? Deus te deu talentos, né, e habilidades. Uma outra pessoa precisa. E é quando a gente provoca os nossos amigos e os nossos irmãos que estão à nossa volta, que se você não abrir a boca para falar o que ninguém vai saber. Ninguém sabe o que você tem. E eu precisei abrir a boca de que eu tinha agora um computador dentro de casa e que eu imprimia trabalhos. E nessa hora veio vergonha, veio timidez, veio tudo? Vem tudo. Né? Até os 14 anos eu não falava em público. Quando você disse que eu usei o que eu tinha na mão, isso me impacta, isso mexe comigo, porque é exatamente assim que eu vejo as coisas. A gente deixar de fazer algo que pode nos dar um bom futuro por não ter todos os recursos, isso é um dos maiores sabotadores, né? Aquela tendência nossa de querer sempre esperar. Óbvio que não é uma apologia fazer de qualquer jeito e não ter excelência, mas fazer com o que você tem na mão é necessariamente um avanço que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta que esse é o avanço que ela precisa. E a nossa fala aqui é para que faça. Faça, simplesmente faça. É melhor feito do que perfeito, né? Existe um ditado popular que fala um pouco disso. Mas assim, primeiro faça. Isso. Ah, mas eu não tenho. Eu também não tinha. Né? Você também não isso tinha. É extraordinário. Né? Então assim, primeiro, Isso é extraordinário. olhe as oportunidades em volta. Olhe aquilo que você tem talento. Você tem talentos naturais. Alguma coisa você é bom. Eu não sei se você faz um bolo de cenoura bom. Eu não sei se você troca a fechadura. Eu não sei o que você faz. Você falou disso, eu chego a me arrepiar porque eu lembrei de como eu comecei a minha empresa. Em 2022 foi exatamente com o que eu tenho. E o que você tinha nas mãos naquela época? Eu tinha uma formação. Eu lembro que eu estava procurando um meio de empreender, eu estava transicionando a minha mentalidade, eu estava construindo essa identidade de empresário, que inclusive o Júnior Brandão, ele foi meu coach business. E ele é o cara que eu digo que foi... Foi o momento que a gente se encontrou. Foi quando a gente se conectou. Quem sabe a gente pode falar um pouquinho disso.
E o Júnior foi o instrumento de Deus que me ajudou a ter uma identidade empresarial. E eu olhei o que eu tinha na mão. O que eu tinha na mão? Eu tinha uma formação em técnico e segurança do trabalho. Então eu peguei essa formação, criei um logo de uma empresa que se chama Paterseg, a empresa que eu atuo hoje. Foi assim que a Paterseg nasceu. Assim que a Paterseg nasceu. E eu imprimi 1 milheiro de cartão e andei a avenida da cidade. Na época a gente estava em Itanhaém, eu morava em Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo. E fui entregando os cartões sem nem necessariamente saber o tamanho da oportunidade que existia. Porque foi no ano, Júnior, em 2022, que houve uma mudança da lei, o governo obrigou agora todo o CNPJ a fazer envios para o E-Social. PGR, PCMSO, LTCAT, essa documentação. Cara, eu usei o que eu tinha na mão. Era o que você sabia fazer. E mais, o que me deixa assim, aqui eu vejo a graça e a bondade de Deus. Eu não tinha ideia de que a norma tinha sido alterada. Eu descobri enquanto eu entregava o cartãozinho. Ou seja, primeiro você tomou a decisão, eu fiz com o que eu tinha. Você fez o cartão, distribuiu, e enquanto você distribuía, houve uma... Aí eu encontrei a oportunidade maior, porque para não dizer que eu não sabia nada, eu não tinha nada de informação, eu sabia que todas as empresas precisavam de um documento. Só que eu não sabia que agora era obrigado que todas as empresas entregassem anualmente. Pois é, uma grande oportunidade nascia aí. Foi como você enxergou a oportunidade de fazer e olha que interessante, o TCC. O TCC com 18 anos foi uma grande oportunidade, eu vi uma necessidade ali. Em 2019, quando eu chego em Itanhaém, que foi a minha segunda oportunidade de empreender, eu fui para Itanhaém por qualidade de vida, por estrutura familiar. A gente queria um pouco mais de tranquilidade para os nossos filhos. Vindo da capital. De São Paulo para Itanhaém. Eu viajava muito, eu era um alto executivo, passava muito tempo viajando. E a Cris e as crianças em Itanhaém me deixaria mais seguro e para eles seria melhor. Para todos nós seria melhor. Quando eu chego em Itanhaém, um empresário da cidade, que hoje é um grande amigo, o Adriano, decide criar uma marca de academias. Mas não sabia como fazer isso, porque ele era de outro setor. E ele pede ajuda. No primeiro momento eu desdenhei, tá? E você querendo... eu querendo rejeitar, não quero isso. Mas Deus é tão maravilhoso que me coloca para morar porta a porta com ele. E aí o Adriano nos chama para uma conversa, eu e a Cris, apresenta o projeto e tudo mais. E ali vem uma segunda oportunidade, que é... Eu tinha algo que ele precisava naquele momento. Eu montava academia todos os dias, eu sabia como fazer isso, eu replicava isso dentro da Smart Fit. Júnior, uma pergunta. Ali você já sabia que o que você tinha de conhecimento poderia se transformar em um produto? Eu tive certeza no caminhar Você desenvolvia quando a gente sentou na mesa e ele falou assim, eu quero que vocês venham trabalhar para mim. A gente explicou, não, a gente não vai trabalhar para você. Por quê? Primeiro, a gente veio para cá para ter qualidade de vida e não é esse o nosso objetivo. Segundo, eu sou um executivo. Eu tenho um emprego. Eu não posso trabalhar para você. Mas eu posso te prestar uma consultoria. A minha empresa presta uma consultoria para você. Essa foi a proposta colocada na mesa. Existia empresa? Não, não existia. Ou seja, você já chega na mesa pelo menos com esse entendimento. Ali eu entendi que... Exato. O que ele precisa, que é montar uma academia do zero... eu sei fazer. E ali nasceu um produto que eu tenho até hoje, que chama Monte Sua Academia do Zero ao 180, né? Que é em 180 dias você monta a tua academia do zero. Uau. Eu criei um produto para isso. 180 dias? 180 dias. A gente tem tudo mapeado. Nasceu daí, dessa experiência, onde eu entendi que o que ele precisa, nós sabemos fazer, porque a gente faz isso todos os dias. Podemos trabalhar? Não podemos porque não queremos, mas podemos prestar um serviço para te assessorar e te acompanhar até chegar lá. Foi isso que aconteceu. A gente prestou um serviço para ele, criamos um contrato de consultoria, foi a nossa primeira consultoria. A empresa nasce aí, então, né, como um primeiro exercício. De novo, por que eu estou contando essa história? Porque era uma oportunidade. Né? A gente buscou, não. Essa oportunidade foi colocada por Deus diante de nós. E vocês perceberam. E a gente percebeu, aqui tem uma oportunidade. Existe alguém que precisa de ajuda. E olha que interessante. A gente tinha ambição financeira nisso? Em primeiro momento, não. Né? Não vou ser leviano de dizer que nós não temos interesse financeiro. Não posso dizer isso. Mas naquele momento não era a nossa primeira intenção. A primeira intenção era, o Adriano precisa de ajuda. E a gente tem o conhecimento. A gente consegue ajudá-lo. A gente só criou o como.
Ah, nós vamos ser seus empregados? Não, nós não seremos. Nós seremos uma empresa que presta serviço para outra empresa. Ok. 4, 5 meses depois, a Motion Fit abre a primeira academia do litoral, né, naquele porte da cidade de Itanhaém. E 5 anos depois a gente tem um case com 20 academias abertas. Uau. Se tornou o nosso cliente e tudo mais. Mas, de novo, a história está sendo contada porque existia uma oportunidade, existia alguém do outro lado que precisava de ajuda. Cara, E foi isso que nós fizemos. isso que você está falando é muito bom, porque quantas vezes eu mesmo, Júnior, já assisti podcast, já vi conversas assim de... Eu tô entendendo assim, nossa conversa tá num alto nível, ao passo que tá simples, humano. Real. E quantas Pé no vezes, chão. eu assisti esse tipo de podcast, programa, pessoas falando assim como você, e eu ficava exatamente assim, mas como, de que maneira? E você disse uma coisa que é a percepção. Quantas vezes a gente está assistindo, buscando crescer, buscando aprender, só que a gente não aguçou a percepção. E eu quero, na verdade, animar, encorajar você no seguinte: você escutou aqui a nossa conversa, gostou do assunto, está atrativo, está interessante, está pegando insight? Não dá para você desligar esse canal do YouTube, essa internet, esse telefone e simplesmente não pensar mais no que você está ouvindo. Exatamente. Porque a sua percepção ela é aguçada e você passa a encontrar as oportunidades, como o Júnior disse aqui, quando você mantém, a gente pode usar o termo antena ligada. Assim como eu mantive a minha antena ligada com o que eu tinha na mão, o Júnior manteve a dele. Se nós pudéssemos, nesse momento, trazer um encorajamento muito prático, quando você desligar esse vídeo, esse canal, mantenha a sua antena ligada, fica atento. Porque as oportunidades, elas chegam, elas aparecem e mais. A gente pode criar oportunidade também, não é isso, Júnior? Quando você coloca intencionalidade, depois de refletir, de pensar, de ligar a sua antena, como o Alexandre está dizendo, você pode agir. Agir de maneira intencional, agir de maneira, tá bom, agora o que eu vou fazer? Ok. Com quem que eu posso falar? O que eu tenho na mão? O que eu tenho na mão? Eu tenho um conhecimento... O que eu sei fazer? Você era técnico em segurança do trabalho. Naquele momento que eu encontro com o Adriano em 2019, eu era um diretor de expansão de franquias. Eu sabia fazer academia, era o que ele precisava. Você aí em casa, talvez tenha habilidade com carro, talvez você tenha habilidade com culinária, talvez você tenha habilidade com crianças, talvez você tenha habilidade... Está muito na moda os cuidados com a saúde e com a beleza. Você seja uma manicure, você seja uma cabeleireira. Eu não sei o que você é do outro lado, o que habilidade você tem. Mas que habilidade você tem, eu não tenho a mínima dúvida. Uma pergunta assim que descortina a oportunidade na sua vida. Pega o que você sabe fazer ou a profissão que você já tem e a pergunta que você faz é a seguinte: como empreender com... Aí você coloca a sua profissão. Porque Exato. essa profissão ou este conhecimento que você já sabe fazer, você só precisa agora colocar a pergunta anterior. O como empreender com isso. Depois, você pode, na sequência, criar, começar um negócio novo, transicionar a carreira. Acho que a gente pode colocar aqui, né, Ale, que se você tiver dúvida no como, você pode procurar a gente, você pode falar com a gente, chama o Alexandre no privado, pode me chamar. Agora, a gente tem um recurso em 2025, que é a inteligência artificial, que tem ajudado muitos de nós, inclusive tem nos ajudado. E você pode colocar lá, como empreender como manicure, como cabeleireira, como doceira, como que for. Nós também podemos te ajudar, né? Alexandre é um especialista nisso, né? Tirar pessoas do ponto A e levar para o ponto B. E ele está à disposição para te ajudar. Ainda assim, se por alguma razão você não conseguir chegar até um de nós, não pare, porque existem recursos hoje. A inteligência artificial é um, o próprio Google é outro, né? Se você digitar lá como empreender, como cabeleireira, vai aparecer alguma coisa para você. A questão é, o que a gente quer te ativar no dia de hoje, eu acho que esse é um dos nossos objetivos aqui, dá para fazer mais do que você está fazendo da onde você está. E com o que você tem. Com o que você tem. É tão interessante ouvir, fechando aqui esse ciclo, que a oportunidade ou ela está posta ou você cria. Aquilo que você precisa geralmente já está na sua mão, já está em você. É assim que nós temos crido. E a partir de então,
com a percepção aguçada, ativada, você traça um plano de ação, você vai para a execução. O que o Júnior acaba de falar aqui, eu tenho graça de Deus para poder transicionar, levar pessoas a viver os seus resultados. Eu mesmo já vivi os meus resultados, Exatamente. não é? E por isso a gente costuma afirmar que consegue fazer. O Júnior já viveu os resultados dele. Agora, é tão interessante, Júnior, que à medida que eu fui aprendendo a ajudar pessoas, olha o que eu estou dizendo. Isso é um segredo imenso, que eu estava com essa frase guardada. De novo, nós não seremos levianos em dizer que ninguém aqui precisa ganhar dinheiro, porque a gente sabe que precisa. Ok. Todos nós precisamos. Mas o que mais me movimentou até aqui é quantas pessoas eu posso ajudar. Isso. Com quantos empresários eu posso contribuir. Isso. Né? A parte da nossa história começa daí. Né? Você precisa de ajuda e eu posso ajudar. Quantos outros Alexandres eu posso ajudar? Né? Então, você que está do outro lado você tem algo nas mãos que outras pessoas precisam. E elas de verdade precisam. O seu vizinho pode estar precisando das suas habilidades. Mas se você não abrir a boca e falar que você consegue ajudar, eles não vão saber. É interessante que nesse momento é quando a sociedade é impactada. É verdade. Porque nós estamos falando hoje de como o empreendedorismo pode transformar vidas. Uma vida transformada impacta a sociedade em que essa pessoa transita. A gente gosta de afirmar que o ecossistema vence, não é? Vence, é uma Então, verdade. se o empreendedorismo é o que é, no sentido de transformação de vidas, ele certamente impacta a sociedade. Imagino que você concorda com esse tipo de afirmativa. Em gênero, número e grau. A partir desse entendimento, Júnior, uma vez que o empreendedorismo é útil para transformar vidas, de que maneira, qual é a amplitude do impacto na sociedade que você acredita que o empreendedorismo opera? Se você fosse quantificar de 0 a 10, de que maneira você falaria para o pessoal que está nos assistindo sobre o impacto? Como você colocou 10 é 10, mas a minha resposta seria 11. Eu vou falar por quê. Lembra que eu comecei dizendo que empreender para mim é retirar um teto ou um telhado de cima das nossas cabeças? Não ter limites. Imagina o quanto de impacto nós geramos na sociedade sem um teto sobre as nossas cabeças. Um limitador, sem um limitador. Imagina quantas pessoas eu posso ajudar gerando emprego, que na minha cabeça são milhares. Hoje eu consigo contribuir com 4 pessoas que trabalham diretamente comigo. Né? Eu tenho uma equipe de marketing que são 4 pessoas que me assessoram e que me ajudam. Então, hoje eu consigo contribuir com o recurso financeiro que eu tenho, contratando 4 pessoas para me ajudarem em algo que eu não sou bom. Eu não sou bom com marketing. Existem pessoas melhores do que eu. E eu vou contratá-las e no momento que eu contrato elas me ajudam e eu as ajudo. Eu só consigo fazer isso com recurso. De onde vem o recurso? O recurso vem da empresa. Né? Quantos clientes hoje eu consigo ajudar? Na minha cabeça não existe limite. Eu posso ajudar milhares, porque hoje eu tenho digital e hoje eu tenho físico. Então, empreender significa contratar pessoas e pagar por esse serviço que elas vão prestar, e eu posso contratar milhares, e eu espero que um dia eu possa contratar milhares. Do outro lado, eu posso ter milhares de clientes. Olha o tamanho disso. De um lado eu contrato milhares, do outro lado milhares me contratam. Sim. Daqui a pouco são centenas de milhares e são milhões. Então, empreender, para mim, gera um impacto onde não tem limite. Eu posso contratar 10, 100, 1000, 10 mil. Eu posso ser contratado por 10, por 100, por 1000 e por 10 mil. Você acredita, Júnior, que no Brasil, e principalmente a partir da primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, se você não sabe, São Vicente é uma cidade no litoral paulista, é a primeira cidade organizada do Brasil. Você acredita que a cultura de empreendedorismo no nosso país, ela está em alta, está em baixa? Como é que você vê a mentalidade do povo brasileiro quando se fala de empreendedorismo? A mentalidade do povo brasileiro ainda é muito baixa sobre empreendedorismo, porque assim como eu fui, quando criança,
orientado para que eu tivesse o meu emprego e estudasse, eu acho que o brasileiro como um todo ainda não é incentivado da maneira que deveria ser. Então a mentalidade é baixa. Mas em 2025, que é o ano que estamos, se escuta muito mais falar de empreendedorismo do que se escutava antes. Sim. E a gente tem, nós somos exemplos disso, e na nossa comunidade e a da Church, isso é um exemplo, porque nós fomentamos isso, de pessoas que deixaram o emprego formal de carteira assinada e hoje experimentam ajudar outros através dos seus talentos e, com isso, abrir suas empresas. Né? A gente tem amigos e irmãos que um tem a sua marcenaria, a outra tem a sua confeitaria, a outra tem o seu espaço estético, o outro tem a sua estética automotiva, e por aí vai, né? Então, e que venham mais, né? Mesmo a nossa cultura, na mentalidade sobre empreendedorismo sendo baixa, você então percebe que tem um crescimento Eu acho nesse que olhar. eu tenho visto que, atualmente, neste ano de 2025, é onde eu tenho escutado mais falar desse assunto. Né? Pode ser que eu esteja vivendo numa bolha, pode ser. Pode ser que eu viva numa bolha de internet e de ecossistema onde só se fala disso. Sim. Pode ser. O algoritmo está o algoritmo tá viciado. categorizado. Está categorizado. E onde eu ando, o assunto é corriqueiro. Mas eu tenho visto cada vez mais. Eu tenho visto, inclusive, na própria mídia aberta, né, na TV, cada vez mais se falando disso. Uma coisa interessante que, falando ainda de mentalidade e cultura empreendedora a partir da primeira cidade do Brasil ou no Brasil. Eu olho para a minha história e eu escutando a sua história, por exemplo, um pai que veio do Nordeste, o meu também veio do Nordeste, minha mãe também veio do Nordeste. Minha mãe me ensinava praticamente as mesmas coisas, meu pai me ensinava praticamente as mesmas coisas. Então nós crescemos e fomos treinados a uma cultura de entrega por esforço. Exato. O nosso trabalho só era trabalho quando a gente empenhava esforço, aquele trabalho braçal. Tanto é que quando eu começo a trabalhar, por exemplo, eu já falei da segurança do trabalho, mas antes disso eu trabalhei na Vivo como instalador de linha telefônica. Eu era o carinha da escada. Da escada e do poste? Do poste, que de vez em quando sempre vinha um vizinho me xingando, brabo, você cortou minha linha. Quem nunca escutou alguém falando na sua linha, né? É verdade. Então, antes disso, eu ainda trabalhei numa barraca de fruta, fazia entregas com aquelas cargueiras, Júnior. Eu não sei se eu já te contei Aquelas isso. bicicletas. Aquelas cargueiras. Então, eu não expunha as frutas na banca, porque eu ficava pensando no trabalho que eu ia ter para guardar depois. Você deixava lá. Aí o patrão na época, o Leandro, ele um cara incrível, tem um armazém de frutas ali em Santos. Posso te apresentar ele? Ele chegava na banca e falava, fruta tem que pôr pra fora pra vender esse cacete. Tem que expor. Ele dizia, fruta escondida não vende. E no fundo, eu fico pensando hoje, mano, como eu era aprisionado, eu não tinha cultura empreendedora, porque eu na verdade estava querendo evitar o meu esforço de pôr a caixa de fruta para fora e guardar. Por que eu estou dizendo isso? Eu mesmo, com todo esse contexto, precisei transicionar a minha mentalidade. Mas pega esse seu exemplo. Quando na sua infância, na sua juventude, você escutou essa palavra, você escutou algo parecido? Eu não ouvi. E eu também não ouvi. Eu não ouvia. Né? Hoje, agora me veio uma reflexão aqui, né? A gente escuta falar muito mais sobre empreendedorismo, sobre ser empresário, porque os nossos filhos também ouvem falar sobre... Eles escutam dentro de casa, óbvio, mas na escola já se fala disso. Já tem matéria. Já tem matéria disso, né? A gente estava pesquisando escolas agora para poder trocar as crianças e mudar as crianças. Existe uma disciplina em empreendedorismo, existe já um programa para prepará-lo para o empreendedorismo. Ou seja, você percebe então, eu vou usar a palavra evolução só no sentido de crescimento dessa mentalidade, então de uma cultura brasileira não muito empreendedora, mas uma crescente nessa mentalidade. Existe. E outra coisa que eu acredito que contribui muito e tem contribuído, a própria internet hoje é um grande propulsor para que as pessoas empreendam. Empreender no digital, nos últimos 10 anos, né? Há 10 anos atrás isso não existia. O que se vê hoje
infoproduto e por aí vai. O próprio canal que a gente tem hoje no YouTube é uma forma de empreender. É uma maneira, né? Um caminho, uma plataforma. Então, eu acredito sim que 2025 é o ano onde eu acho que eu mais escutei falar sobre empreendedorismo. Então, se nós do lado de cá estamos escutando, eu acredito que você aí também. E a gente não vai cansar de repetir isso para você. E se ele está nos assistindo, se você está nos assistindo, ou eles estão nos assistindo, é porque eles têm interesse por esse conteúdo. Sem dúvida. Né? Uma coisa que me passa a cabeça enquanto eu te escuto agora. Quando a gente começou a desenvolver a visão da nossa comunidade, né, de transformação integral, que envolve o espírito, a alma e o corpo, a parte do empreendedorismo, ela abarca a área ou a parte do corpo. Exato. A gente começava a conversar e a gente dizia o seguinte, bom, se você não sabe, eu sou pastor, eu ainda atuo como pastor de igreja local, e muitas das perguntas e dos questionamentos que eu mais ouvia, e as pessoas que eu atendia, mesmo com essa carinha de bebê, já são 10 anos de ministério, é o pessoal perguntando de dinheiro, falando de dinheiro, de crise financeira, precisa de ajuda nessa área. E a minha crise era que eu só tinha conselho bíblico e espiritual para essas questões. Agora, antes que você me entenda mal, não é que isso não é importante, não é que um conselho espiritual, bíblico, voltado para isso não seja importante. Não é isso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. Mas é que eu comecei a sentir falta, Júnior, cara, eu não sei o que falar quando alguém me procura para falar de dinheiro. Exato. E onde eu quero chegar com esse ponto? O empreendedorismo, ele está no pilar do corpo. Porque se o ser humano é espírito, alma e corpo, quantas vezes eu quis resolver problemas materiais só com espiritualidade? Com ferramentas espirituais e emocionais. E Deus foi me mostrando que para resolver questões materiais, eu não deveria só usar ferramentas espirituais ou princípios bíblicos. Foi quando eu comecei a despontar para ter uma mentalidade empreendedora. Você já deve ter escutado, talvez, vou tomar a liberdade aqui de dizer que, tá bom, pastor, eu entendi, mas me fala como é que eu ganho dinheiro. Exato. Me fala como é que eu saio dessa... Você sabe que isso é até um certo tabu. Eu já ouvi, ok, mas menos do que deveria. Se a maioria das pessoas tivesse esse questionamento na igreja, a maioria delas não estariam na situação financeira que estão. Claro que não. Então, parte do que você está dizendo é que quando você recebeu a visão da IADA, né, e nós estávamos caminhando juntos nesse momento, é que se em algum momento você for questionado hoje, tá bom, pastor, me ensina como é que eu ganho dinheiro, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Essa resposta você tem para dar, na teoria e na prática. Porque foi a partir das dores, as crises, e no fundo, eu queria muito ajudar minha família, mas eu também queria ajudar as pessoas que me perguntavam. Depois de 5 anos no sertão, lidando com muita pobreza, com muita escassez, eu percebi que eu orava, eu evangelizava, mas chegava uma hora que só o dinheiro saciava aquela pessoa. E por favor, não caminhem para um lugar de que nós estamos falando de materialismo. Nós não estamos falando de materialismo aqui. Claro. A gente só está dizendo que... o pilar corpo... que contempla empreendedorismo que nós estamos falando. Isso. E que, no final do dia, precisa falar sobre dinheiro e sobre finanças. Isso. É importante, sim. Eu dizia assim, eu não pago boleto e nem faço compra com dom. Eu não chego lá no mercado e lá mandar a sub e a racha. Tem que empreender para pagar. Tem que arregaçar a manga e tem que fazer. Tem que fazer. E é disso que a gente está falando. Essa transformação na sociedade por intermédio do empreendedorismo é notório na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que empreendem. Exatamente. Uma vez, Júnior, a gente já falou de como o empreendedorismo impacta ou transforma a vida das pessoas. A gente acabou de desenvolver um pouco mais como o empreendedorismo impacta a sociedade, e a gente falou um pouquinho de mentalidade. Eu quero começar a caminhar para a nossa conclusão, para o nosso fim aqui, que eu sei que você é um homem muito ocupado. Nós somos. Falando necessariamente, então, de coisas bem práticas, Júnior. Você me conhece um pouquinho, você sabe o quão prático eu busco ser em tudo. A gente tem um objetivo nobre com esse canal, com esse tipo de conteúdo, que é ativar, startar.
se você fosse começar a trazer conselhos práticos sobre empreendedorismo transformacional, o que você apontaria para quem está nos assistindo agora? O que te vem à cabeça quando eu te provoco assim? O que é empreendedorismo transformacional? Quais são os passos práticos que esse ouvinte pode tomar para ele sair do ponto A e ir para o ponto B e ter resultado financeiro? Tá, eu vou dizer aquilo que funcionou na minha vida. Primeiro de tudo, seja curioso. Ah, aprenda. Busque. Não sei, busque saber. Por onde? A internet está aberta para todos nós. Pergunte, né? Mas assim, ative a sua curiosidade. Seja curioso. Eu me lembro de todos os momentos da minha etapa profissional de vida, onde eu queria saber, tá bom, mas como é que faz isso? E onde que tem isso? Com quem que eu falo? Por onde eu começo? Mas seja curioso. Segundo ponto, esteja disponível para ajudar alguém. O próximo, o vizinho. É aquela ideia de resolver um problema. É aquele lugar de esteja com a mão levantada, sabe? Eu não vou saber se eu posso contar com você se você não me disser que eu posso contar com você. Então, eu sempre disse assim, eu sempre estive com a mão levantada. Precisamos fazer uma mudança. Tá bom, eu vou lá, eu te ajudo. Olha, eu preciso levar o cachorro para tomar banho. Tá bom, eu vou lá, eu te ajudo. Mas assim, as pessoas precisam saber que você está disponível para algo. Esteja com a mão levantada. E no nosso caso, olha, eu posso te ajudar como gerir academias. No seu caso, eu posso te ajudar a tirar um projeto do papel e fazer ele acontecer. Eu posso te ajudar a transformar a sua vida de maneira integral. Então, você precisa abrir a sua boca e levantar as mãos e dizer, eu estou aqui disponível para te ajudar. Terceiro ponto, o olhar para o degrau de cima, que é aonde eu estou agora e qual é o próximo estágio, qual é o próximo nível, qual é o próximo lugar que eu estou. Hoje eu ganho 10, tá bom, como é que eu faço para ganhar 20? Hoje eu cobro 50, como é que eu faço para cobrar 75? Então, ser curioso, estar com a mão levantada e olhar para o próximo nível de onde eu posso chegar, isso mudou a minha história, isso mudou a minha carreira e me trouxe até aqui. E isso você pode fazer aí onde você está. A gente já falou aqui, mas o que eu faria no seu lugar hoje? Eu escreveria, eu anotaria tudo aquilo que eu faço muito bem feito e que eu faria de graça pelo resto da vida. Essa é uma frase que eu costumo de usar. Quer saber o teu talento? Quer saber o que você pode contribuir com a vida das pessoas? Faça uma lista daquilo que você faz naturalmente, aquilo que te dá prazer, aquilo que te traz felicidade e que você faria pelo resto da vida, de graça, inclusive, se fosse preciso. Talvez aí você tenha uma grande oportunidade de ajudar outras pessoas com esse talento e com essa habilidade. E é interessante que quando você descobre o que você faria de graça pro resto da vida, você percebe que é possível remunerar a sua paixão. Exato. Essa frase é tua, né? Ele falava para mim assim, Júnior, você consegue rentabilizar o teu propósito, né? A tua missão. Quando né? você começa a se disponibilizar, servir pessoas, fazer aquilo que você gosta, naturalmente, a própria sensação de gratidão e dívida que as pessoas ficam com você, te traz o retorno. Eu sei que aí a gente pode entrar numa linha perigosa de fazer por manipulação, mas remunerar a paixão foi um dos princípios que, quando eu compreendi mais, startaram a minha vida financeira, o meu empreendedorismo. Eu lembro que eu cresci na favela, tinha aquela coisa assim de crescer, de querer ser grande, de querer ser melhor, de ter um pouco mais. Só que eu só fui me dar conta que eu já estava vivendo o que eu sonhava quando eu comecei a perceber que, poxa, eu já estou remunerando minha paixão. Eu demorei para entender que eu já estava vivendo o que era o meu sonho, porque eu entendi assim, cara, não é pesado. Eu ainda estava com aquela mentalidade, Júnior. Parece que só é válido se tiver esforço. Se tiver esforço e sofrimento, eu estava tão né? fluido na minha movimentação e vendo os recursos chegarem, não é? Rentabilizando, não parecia trabalho. E quando a gente está falando isso, para você que está escutando, né, do outro lado,
Eu não sei se você faz uma coxinha bem feita, eu não sei se você frita um pastel gostoso. De novo, eu não sei se você mexe em motor de carro com uma alegria imensa, né, no seu sorriso, no seu coração, mas tem alguma coisa que só você faz e que você faz com muito prazer, com muita alegria, com muita felicidade e que tem outras pessoas precisando. Tem outras pessoas que necessitam do que você tem. Aí você tem uma grande oportunidade de rentabilizar aquilo que é uma paixão para você. Se fazer coxinhas de frango com catupiry maravilhosas é a sua paixão, do outro lado tem alguém querendo comer uma coxinha dessa. Coxinha. Exatamente. E é assim, eu acho que é assim que o mundo gira, é assim que o mundo funciona. Sim. Alguém faz algo que alguém precisa É interessante. É o mesmo princípio bíblico sobre os dons. Dons são presentes. Exato. Então, é tão interessante que, biblicamente, um dom não é para você usar para si. O dom é para você servir. É para você servir ao outro. Quando você empreende, é óbvio que, naturalmente, a gente tem uma certa recompensa, mas está associado a resolver um problema alheio, a, de alguma maneira, minimizar o sofrimento de alguém. E olha só, a gente está falando de dons e habilidades, mas a sua própria história ela é um exemplo disso, que não... A gente está falando de dom, ok, mas pode ser que ao longo da sua vida você tenha aprendido uma profissão que para você pode não encarar como um dom, mas você faz tão bem isso que você aprendeu a fazer, você foi forjado como um técnico de segurança do trabalho. E a Paterseg nasceu desse conhecimento, que se tornou uma habilidade, mas primeiro se tornou um conhecimento. Então todos nós adquirimos conhecimento ao longo da vida para este tempo, né? Eu não contei essa passagem, mas teve um momento em que eu não quis mais empreender com fitness, eu não queria mais trabalhar com fitness, pelas minhas próprias particularidades e pela minha mentalidade. Mas Deus me mostrou que foram 25 anos de carreira, foram mais de 20 anos sendo preparado nesse mercado e nesse setor. Não dava para jogar isso fora. Deus não tinha me proporcionado chegar até aqui para simplesmente guardar tudo dentro de uma gaveta. Então, além das habilidades, tem conhecimentos que te foram dados ao longo desse caminho e que também são uma grande oportunidade para ajudar outros. Sem dúvida. Extraordinário. Acho que conseguimos falar do que é Incrível, prático. Incrível, muito bom. Eu, no seu lugar, anotaria. Se você não anotou, volta um pouquinho o vídeo. Anota essas dicas práticas que o Júnior Brandão nos deu aqui, porque foi extraordinário. Eu fui muito edificado. Eu quero começar agora a partir para o fim. E para a nossa conclusão desse tempo aqui. O que a gente conclui? A gente pode concluir que empreendedorismo transforma vidas? Empreendedorismo transforma vidas. A gente pode concluir que quem empreende é alguém sem teto? E vamos lá, por que ele proporciona uma transformação? Porque ele tira o teto. Ele tira o que te limitava. Ele tira aquilo que te enquadrava dentro de uma caixinha, vamos chamar assim. O que geralmente limita uma pessoa de empreender, Júnior, na sua visão? Primeiro, medo. Medo de não dar certo. Medo de não dar conta. Existe um medo de ser rejeitado. Existe um medo, né? De tipo, mas eu vou ter que vender, eu vou ter que falar, eu vou ter que me comunicar, e eu não sei fazer, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, vão falar mal de mim, vão fazer alguma chacota comigo. Então, existe uma mistura de medo com rejeição aí nessa história toda. O medo do novo, né? Também não deixa de ser medo, mas o que vai acontecer? As pessoas, elas têm medo de arriscar, porque, de novo, o ditado popular é melhor um na mão do que dois voando, né? Porque parece incrível, né? A gente não acredita em nada disso. O que mais? Cara, não tem o conhecimento certo, não tem o recurso. Eu quero voltar rapidinho. Você falou da rejeição, e isso é demais. Eu gosto de contar que eu fui um órfão de pai vivo. Não é? E eu cresci com esse sentimento de rejeição. Quando eu comecei a me envolver com empreendedorismo, eu não sei se você vai lembrar daquela época que eu tinha uma distribuidora de cosméticos. Sim, lembro. Quando era um dos seus 5 CNPJs. Quando eu conheci o Júnior Brandão, em 2022,
Na nossa primeira conversa business, a gente sentou e eu comecei a falar tudo que eu fazia, tudo que eu estava Ele envolvido. tinha 5 CNPJs. E um desses era uma distribuidora de cosméticos. E eu lembro que eu estava começando a crescer, eu peguei os produtos e eu comecei a ir nos salões para oferecer e depois poder treinar os meus revendedores. Eu queria ter a experiência para depois falar com maestria. Cara, eu vivi uma experiência de rejeição dentro de um salão lá em Itanhaém, que faltou um triz pra eu nunca mais querer mexer com o negócio. Eu lembro que eu entrei no salão, eu fiz tudo errado, tá? Só pra você ter ideia, eu fiz tudo errado. Mas você fez. Tava lá. Eu entrei, Júnior, com um produto, e era um produto profissional, e comecei a falar lá com o cabeleireiro e tudo mais. E ele começou a ficar interessado, e ele aqui preparando o cabelo de uma cliente dele. A gente começou a engatar a conversa pro funil ali final para fechamento, quanto, sabe, valores, aquela negociação, ele já tinha gostado. Quando eu disse o preço, ele falou, não, pô, tá muito caro e tal. E a gente conversando meio baixinho, porque ele não queria que o cliente dele escutasse. Cara, quando ele falou, não, eu disse, mas tá, quanto que tu paga no que tu paga? Cara, ele olhou pra mim assim, com o olhar regalado, sai do meu salão agora. Como é que tu quer perguntar quanto que eu pago na frente do meu cliente, rapaz? Sai do meu salão. Cara, naquela hora me veio uma sensação de rejeição. Eu saí, sabe aqueles cachorrinhos que colocam o rabo assim entre as pernas? Cara, eu saí daquele salão, parecia, Júnior, que o mundo da rejeição tinha me tomado de novo. E eu saí daquele salão pensando o seguinte, cara, agora eu entendi o que eu preciso vencer para eu romper no empreendedorismo. Júnior, foi ali que eu percebi que era o sentimento de rejeição ainda que me fazia não romper nos meus negócios. Por quê? Eu entendi o seguinte, quando alguém não comprava o meu produto ou o meu serviço... Não era sobre você. Eu entendia que a pessoa me rejeitava e não que rejeitava o meu produto e o meu serviço. Por isso, eu quero te animar e dizer o seguinte para você. Se você está começando a empreender, você precisa aprender a lidar com a rejeição. Esse medo da rejeição que você falou é extraordinário, porque é o medo de ser rejeitado. É a memória da rejeição que está impedindo você de rampar no empreendedorismo. Quando você lida com a rejeição, entende o que é aceitação, entende que você é filho amado de Deus, que você foi criado à imagem e semelhança do Criador, você então vai para um novo nível. Por quê? Não é mais a rejeição da sua pessoa, quem sabe só rejeitou o seu produto ou o seu serviço. E a gente não vai ter tempo de falar disso aqui, mas quem sabe fica para um próximo bate-papo, é que... Primeiro que se a gente não abre a boca, as pessoas não sabem que a gente pode contribuir e ajudar. Se você não tivesse batido na porta daquele salão para falar sobre aquele produto, as pessoas não iam saber que você vendia produtos cosméticos. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que dificilmente as pessoas estão rejeitando a pessoa. Elas podem estar rejeitando, no teu caso, talvez você foi infeliz no como, no momento. Não, fiz tudo errado. Okay. Calma, não era tudo. Então, assim, entenda que não é sobre você. As pessoas não querem atacar você. Ninguém levanta da cama e fala assim, ó, hoje eu vou rejeitar a Maria, o Joãozinho. Não é isso. Mas é o contexto das coisas. Então, não está falando de mim, está falando daquele contexto. Segundo se eu não abro a minha boca, o outro não sabe. Ou o outro não é despertado sobre um problema que... Talvez se você não tivesse ido lá, bater na porta do salão e falado com aquele cabeleireiro, ele não soubesse que existia um produto novo que resolvia algo que ele precisava. Então, né, no marketing digital, a gente tem aquela questão, né, de despertar a consciência no topo do funil, que é a pessoa que tem um problema, mas não sabe que tem ainda e tudo mais. Então, assim, eu preciso falar, eu preciso me movimentar, eu preciso dar um passo. Você precisa dizer o que você faz, o que você tem nas mãos, quem você ajuda, como você ajuda, porque se você não fizer isso, pode ser que pode ser o teu vizinho, pode ser teu primo, a tua tia, que tem um problema e ela nem sabe que tem. Ou seja, o medo da rejeição é uma das maiores objeções ao empreendedorismo. Certamente é um dos maiores. Uau. Certamente é um dos maiores. A gente precisa vencer o medo da internet. A gente está vencendo o medo da internet aqui, né? É natural a gente sentar aqui para falar no microfone na frente de uma câmera? Não é. Não foi, não era. Né? Hoje é. Hoje a gente faz isso com uma certa frequência. E vai ser cada vez mais porque, de novo, a gente decidiu que a gente quer contribuir com quem está do outro lado. A gente quer
falar para o mundo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aquilo que a gente carrega, a contribuição que a gente quer deixar para o mundo é a transformação que a gente quer levar para as Uau. pessoas. Nós concluímos então que o empreendedorismo tem o poder de transformar vidas. Talvez seja a ferramenta mais poderosa depois da Bíblia e da Legal. palavra. O Júnior sempre diz, as pessoas precisam de teologia e de inteligência emocional. De Jesus e de inteligência emocional. E de empreendedorismo, e de pronto. empreendedorismo. Então, a gente conclui que o empreendedorismo pode transformar uma sociedade. Ela transforma. É óbvio que nós não estamos dizendo aqui que só o empreendedorismo transforma, ok? É aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E para concluir, então, e deixar você com uma possibilidade de avançar, quem sabe você nos escutou, o Júnior, ele é coaching business, coaching life, é um consultor empresarial, alto executivo, tudo isso aqui que você já ouviu. Eu tenho, pela graça de Deus, também atuado com desenvolvimento humano há pelo menos 2 anos, mais especificamente. E a gente quer dar oportunidade para você. Quem sabe você ouviu, gostou, foi ativado em alguma área e agora você quer um próximo passo. Você quer pegar na mão de alguém. Você quer poder estar mais perto. Tem o Instagram do Júnior. Júnior Brandão. Vamos ver se você lembra ao vivo. Gestão de academia. Ok. Júnior Brandão. Nós vamos- Gestão de academia. E o meu é Alexandre Paternal. Você pode chamar no direct ou então faz um comentário aqui nesse vídeo. Nós vamos disponibilizar para você uma oportunidade. Eu tenho hoje alguns mentorados na nossa mentoria paternal. Uau. Eu sei que você tem alguns mentorados também na sua Mentoria Resultados mentoria Acelerados, voltado para donos de academias. voltado para dono de academia. Se você é alguém que quer empreender, quer dar o próximo passo, quer poder caminhar um pouquinho mais perto, independente de onde você está, a gente consegue hoje, de alguma maneira, servir você. Deixa aqui o comentário, acessa aí o Instagram, nós vamos te possibilitar uma oportunidade incrível. Sem dúvida Quero nenhuma. te agradecer muito, Júnior Brandão, meu amigo, Foi um privilégio. por poder estar Parecia a aqui com mesa de você. casa. Eu estou bem à vontade também, estou feliz, estou contente de ter você aqui. De verdade, é um novo passo com esse canal, com esse podcast. Você sabe que a gente está crescendo, não é, nas redes, servindo um pouco mais. Eu precisei, fui muito desafiado, eu precisei romper com as minhas crenças para poder formar um podcast, para poder me comprometer com um vídeo semanalmente. Então, ter você aqui é muito bom. Eu tenho certeza que foi muito útil, tem muita coisa boa, tem muito ouro nessa nossa conversa. Tem mesmo. Então, eu sei que nós estamos aqui envoltos por um conteúdo que fala sobre relacionamento com Deus, a vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. É o que nós temos de maior valor, é o que nos leva a entender que o empreendedorismo também é uma ferramenta, porque a partir da nossa relação com Deus, nós fomos sendo apontados para um caminho, não é? E é o que a palavra de Deus nos habilita para, né? Sem sombra de dúvida. Então eu te agradeço muito pela sua amizade, pela jornada, pela disposição de caminhar com esse dominante, de poder me perdoar e ser perdoado, e poder me amar e ser amado. Eu penso que isso é uma amizade bacana, legal. E eu tenho certeza que Deus ainda vai usar muito essa nossa jornada, essa nossa caminhada para poder despejar e servir, transbordar nesse Brasil, na América Latina. América Latina. O Brasil ficou pequeno já. Então, tá. Obrigado meu amigo. Feliz demais, grato, alegre de ver esse projeto de pé, ver tudo que Deus está fazendo na sua vida. A gente caminha de perto e eu consigo ver tudo aquilo que você está se predispondo a colocar em prática para ajudar cada vez mais e mais pessoas. Então, eu sou muito grato, né? Você tem meu coração, eu tenho o seu, a gente dá risada, a gente chora, a gente não briga, a gente às vezes discorda de um ponto de vista ou de outro, né? Mas a gente consegue, e eu acho que isso é o mais verdadeiro e sincero em nós, né? A gente consegue, com muita naturalidade, poder dizer sim e poder dizer não. Isso. Poder dizer ok ou poder dizer não está tudo bem, né? Então... E eu, de verdade, aos 46 anos de idade, eu já te disse isso e agora falo isso em público, né? Poder tê-lo como o meu pastor, poder tê-lo como aquele que tem o meu coração
é aquele que me discipula de perto, aquele que se alegra com as minhas conquistas, aquele que puxa a minha orelha e me direciona quando talvez eu esteja indo por um caminho que não deveria, né? E pode não parecer, mas nós temos 10 anos de idade de diferença, Verdade. Agora eu né? tirei a barba, então. E poder me submeter, né, a um homem mais novo do que eu, mais experiente, né, dentro daquilo que eu busco e eu quero evoluir, que é caminhar com Deus, estar mais perto de Deus, aprender teologia, aprender a ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Então, eu é que agradeço pela oportunidade que você tem me dado para mim, para minha casa, e que Deus prospere grandiosamente esse projeto, que milhares e centenas de milhares de pessoas sejam alcançadas com essa palavra, né, com esse conhecimento, com essa unção que Deus colocou sobre você. Então, eu é que agradeço. Amém. Obrigado, Júnior. Muito bom ter Obrigado, você parabéns, aqui, viu? parabéns. Você acompanhou o Paternalcast. Nós falamos de como o empreendedorismo pode transformar a vida de pessoas. Eu quero animar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Alexandre Paternal, se inscreva aí, dá um joinha, curta, compartilha, isso ajuda bastante a gente. Depois você procura o Júnior Brandão aí nas redes sociais, Gestão de Academia. Júnior Brandão, Gestão de Academia. Vá lá no canal do YouTube do Júnior também, tem muita coisa boa lá, ele está numa fase de lançamento de episódios incríveis. Boa. E nós queremos definitivamente ser mais uma plataforma de conhecimento, de transformação integral para você. Deus te abençoe muito, viva bem e funcione. Tchau, tchau. Tchau, tchau.